dia, companheiras, companheiros. Esse nosso 1º de maio, se ele tem, como nós vimos e presenciamos aqui, um momento de uma profunda dor, de uma profunda revolta, diante da morte de companheiros como Luiz Lopes, como os demais sem terras assassinados no campo, de revolta diante dos ataques que o governo Lula vem fazendo contra os trabalhadores dos Correios, contra os aposentados, contra toda a população, mas é também revestido de um momento de grande esperança, de uma certa alegria, porque nós podemos presenciar nesse ato que a classe operária está levantando a cabeça e ela está partindo para cima para defender os seus interesses. O que foi dito aqui pela companheira Anaí, da situação dos trabalhadores dos Correios, aonde a categoria vem se levantando contra a burocracia, contra os sindicalistas pelegos, traidores, e nas 2 últimas semanas, em 29 assembleias realizadas nos Correios, a direção da FENTET, a direção do sindicato, perdeu 21 assembleias. Os trabalhadores derrotaram os pelegos ligados ao Lula, os pelegos do PCdoB. Essa situação, companheiros, ela mostra que está se abrindo uma nova perspectiva em todo o país, que nos enche de ânimo, que nos enche de orgulho. E nessa situação, companheiro, os trabalhadores dos Correios não estão sozinhos. Não se trata de uma situação única e exclusiva da categoria combativa dos trabalhadores dos Correios. Nós, nesse 1º de maio, podemos aqui, de certa maneira, comemorar o fato de que em todo o país a classe operária, a classe trabalhadora está dando significativos passos para reverter uma situação muito desfavorável que nós enfrentamos nos últimos anos. Porque nos últimos anos nós vimos a burguesia e os seus governos falarem que a situação estava melhorando. Nós vimos o governo Lula dizer que nós vivemos num país que não tem crise, que tem estabilidade, que tem crescimento econômico. Mas nós, os trabalhadores, sabem muito bem que tem crescimento é dos lucros dos banqueiros, que nunca ganharam tanto dinheiro como acontece no governo Lula. O que tem crescimento, o que vem crescendo no nosso país é a concentração de terras. Cada vez os latifundiários têm mais terras e os trabalhadores, os camponeses pobres são perseguidos e são assassinados no campo. O que está crescendo, como a gente viu há pouco aqui nesse ato, são o número de companheiros assassinados. O governo Lula, que foi eleito pelos trabalhadores para defender as suas reivindicações, age como um governo a serviço dos banqueiros, dos latifundiários e dos grandes capitalistas, roubando dos salários, roubando das aposentadorias, tirando da educação, da saúde, para defender o lucro de um punhado de parasitas que sugam todo dia o sangue da classe trabalhadora. Mas nós estamos vendo, companheiro, que a classe operária, que os explorados estão levantando cada vez mais a cabeça, estão tomando consciência dessa situação. Só para citar alguns fatos importantes, nós vimos nesse começo do ano, e aqui tem centenas de companheiros de Minas Gerais, a combativa greve dos companheiros rodoviários de Belo Horizonte, onde a direção do sindicato foi lá, fez um acordo na justiça, essa justiça que sempre serve aos interesses dos patrões, e os trabalhadores repudiaram o acordo e resolveram passar por cima da direção do sindicato e continuar em greve. É isso que nós temos que fazer em todas as categorias: quebrar as amarras, passar por cima das direções que estão comprometidas com os patrões, que estão comprometidas
comprometida com outros interesses que não são os interesses da classe trabalhadora. Nós estamos assistindo também, companheiros, a um conjunto de greves dos servidores públicos. Tem servidores federais em greve, em todos os estados tem greve de servidores estaduais, de professores. Nós vemos, por exemplo, em Belo Horizonte, onde algumas também na semana que antecede esse ato, os servidores municipais, que tem dezenas de companheiros aqui da categoria, dos servidores municipais de Belo Horizonte, foram à luta, foram à greve, e todas essas greves têm uma característica comum muito importante. Essas greves se enfrentam com os parasitas das direções sindicais, sindicalistas pelegos, que nos últimos anos engordaram a pança às custas da classe trabalhadora, enriqueceram, muitos deles viraram deputados, viraram vereadores, mas passaram totalmente para o lado dos patrões, como é o caso de Belo Horizonte, onde a direção do sindicato está totalmente comprometida com o governo tucano petista, o prefeito Lacerda. É por isso, companheiros, nós vimos também aqui em São Paulo, onde nós, professores estaduais, realizamos uma greve que durou mais de um mês. Foi uma greve muito combativa, foi uma greve que levou 20, 30, 40 mil professores para a rua. E aí o que acontece nessas greves? Aconteceu na nossa greve, aconteceu na greve dos servidores de Belo Horizonte, aconteceu nas greves dos Correios. A gente vê que tem um punhado de sindicalistas que estão profundamente vinculados ao governo, que traem todas as nossas reivindicações. Aqui, por exemplo, tem professores do interior do estado, de Assis, de Piracicaba, e a gente viu, por exemplo, que em Assis a diretoria do sindicato teve a coragem de chamar a polícia, de mandar prender um companheiro professor da corrente Educadores em Luta. E qual era o crime que esse companheiro cometeu? O crime que esse companheiro cometeu é que ele mobilizou professores e estudantes para trazer para a Assembleia. E a diretoria da POSP não queria estudantes, não queria professores, não queria pais de aluno na Assembleia, porque eles queriam fazer aquilo que eles fizeram.